Em primeiro lugar, ele criou a luz. E haja luz. Aleluia. E peço aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Evangelho segundo Mateus capítulo 4. Se eu posso dar um tema para uma sequência de mensagens, se o Senhor me permitir, será. Jesus, ele cumpriu profecias. E eu quero me ater hoje a uma profecia muito importante que Jesus cumpriu. Nós vamos fazer um paralelo. Você abriu aí, irmão? Mateus 4, amém? Aleluias. A partir do versículo 12 diz assim: Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi a habitar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Estamos aqui reunidos como igreja, como noiva do Senhor, prontos a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por isso, Senhor, aguça os nossos ouvidos espirituais para discernir a tua voz. Pai, no nome de Jesus, que possamos abrir bem o nosso coração para que a tua semente encontre terra fértil. Pai, no nome de Jesus, que essa semente não fique retida aqui dentro de quatro paredes, mas que possa, Senhor, abundar, dar frutos a 100 por um. Pai, exalta o teu nome, glorifica o teu nome. Não estamos aqui, Senhor, querendo engrandecer a nenhum homem, a ninguém, somente o teu nome, porque importa nos te ouvir e obedecer. Estamos aqui para isso. Por isso, Pai, nos dê esse coração voluntário a obedecer prontamente, a não sermos tardios, Senhor, em te obedecer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, queridos, essa palavra é poderosa e ela diz muito aquilo que nós cantamos aqui, aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer na terra. E se eu posso falar um tema específico para essa noite, é que Jesus é a grande luz. Aleluia. Só para a gente fazer uma introdução breve, eu quero pedir aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias em Isaías 9. Isaías capítulo 9. Aleluias. Aqui está a profecia do profeta Isaías, que nós lemos em Mateus capítulo 4. E aqui ele começa a falar sobre a terra de Zebulon e Naftali. Os irmãos se lembram quem foram esses homens? E depois se tornaram tribos. Já falei, né? Foram os filhos de Jacó, dos 12. E aqui, Zebulon e Naftali se uniram a povoar a Galiléia. Só que você sabe muito bem que a desobediência, a rejeição pela palavra do Senhor, a rejeição pela presença do Senhor, fez com que o povo caísse em vários pecados. E vários profetas se levantaram, depondo o pecado do povo. E ali
os assírios o venceram, derrubaram, destruíram tudo e espalharam esses filhos de Israel. E em troca disso, eles que povoaram. Por isso se dá Galiléia dos gentios. Gentios é não judeus. Uma terra beira-mar. Imagina o farol de São Tomé, né? Que era tudo nosso aqui. Vem gente lá de outro país e passa a dominar o nosso farol. Por aí. E sabe, irmãos, a situação deste povo era tamanha desgraça, que o profeta Isaías começa a falar, e nós lemos também em Mateus 4, que apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. Aleluias. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, contudo no futuro cobrirá de glória a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas, olha isso, olha como era o povo, viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mesmo em meio a esse cenário, irmãos, o Senhor não esqueceu. E é interessante que Zebulon e Naftali não eram nem os primogênitos, nem os últimos. Eles eram os do meio. Aqueles mais ou menos, né? Naftali, se eu não me engano, era o 6º filho e Zebulon era o 9º. Então é aquele meio barro, meio tijolo. Mas sabe, irmãos, o Senhor, Ele não se esquece de ninguém. Ele não deixa ninguém para trás. E nós podemos perceber nas Sagradas Escrituras que houve um profeta muito conhecido chamado Jonas, que era de lá. E me faz lembrar daquilo que Jesus disse uma outra vez, em que os escribas e os fariseus queriam um sinal. Qual é o sinal? Qual é o sinal? E Jesus fala: eu não vou dar nenhum outro sinal a não ser o do profeta Jonas. E cara, não é o tema da nossa mensagem hoje, mas só para a gente aguçar um pouquinho a fome pela palavra, há muitas coisas importantes entre Jonas e Jesus. Aquilo que Jesus passou e aquilo que Jonas passou. E resumidamente eu quero falar que Jonas foi profeta da obediência. Mas depois de fugir muitas vezes, ele obedeceu, mas contrário à sua vontade. Ele não queria obedecer, a verdade era essa. Mas Jesus não. Jesus, ele obedeceu, querendo obedecer. Ele teve vontade em obedecer o Pai em todo momento, porque ele estava convicto daquilo que ele veio fazer. Amém? E o nosso propósito vai determinar o nosso destino. Em Efésios vai escrever lindamente, eu acho isso maravilhoso, que nós somos predestinados à salvação, a sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, o nosso destino não é o céu. Aí a gente fica como? O nosso destino é Jesus. Se nós estivermos com o nosso destino fixado em Jesus, o céu será moleza. Não tem esforço. É só receber a graça. E é justamente isso, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Isso não foi um querer deles. Eu estou tão perdido, tão desesperançado, eu estou à sombra da morte. Mas aí brilhou, irmãos, a grande luz. E a Bíblia está repleta de sinônimos a respeito dessa luz. A Bíblia vai dizer que Jesus é a luz das nações. A Bíblia vai dizer que Ele é a estrela da manhã. E se você estudar um pouquinho de ciência, você vai saber que estrela é o sol. O sol da justiça. A sua luz brilha mais forte do que o sol, a sua glória. E mais uma curiosidade, né, Rafael? Que Jesus
Deus e o Espírito Santo na criação. Em primeiro lugar, Ele criou a luz. E haja luz. Aleluia. E houve luz. Só que o mais interessante é que só no quarto dia que Deus vai fazer o sol e a lua. Você, para aí, a luz não é o sol? Não. Deus deixou a sua glória brilhar e inundou o universo. E depois Ele começou a separar as coisas. Aleluia. E foi essa luz que, quando Ele chamou os seus amigos para orar, Pedro, Tiago e João, seus amigos mais próximos, os discípulos mais próximos, e ali Ele se transfigurou. A glória de Jesus, um pouquinho, começou a brilhar no seu rosto. Aleluia. Imagina isso, irmãos. Aquilo que Moisés experimentou um cadinho de nada também. Quando desceu, ele teve que botar um véu para se cobrir diante da glória. Jesus também passa essa glória. E mais à frente, até então Saulo experimentou dessa glória também. No caminho de Damasco, indo perseguir os cristãos, a glória de Jesus brilhou mais forte do que o sol e cegou ele, e não caiu do cavalo. A Bíblia não diz que ele estava em cima do cavalo, não, irmãos, mas que ele ficou cego, ele ficou. Aleluias. Tamanha é essa luz, irmãos. Tamanha é essa luz. Aleluias. E saiba que Jesus, Ele virá uma outra vez com a cidade santa, a nova Jerusalém, uma noiva ataviada, preparada, em que não haverá mais noite e dia, porque a sua luz brilhará eternamente. Aleluia. Você percebe, irmão, qual é a grandeza dessa luz? Amém? Você percebe? É dessa luz que eu quero mencionar hoje e falar que não andará em trevas aquele que vê a luz, aquele que para ver a luz. Às vezes o nosso dia é tão corrido que a gente só percebe o calor do sol, não é verdade? Mas a gente nem sequer olha, não sabe se está entre nuvens ou não, sabe que o sol está ali. E às vezes a nossa vida religiosa é parecida, porque a gente está tão ocupado com as coisas religiosas que a gente percebe Jesus, a gente está sentindo queimar um pouquinho, mas a gente não tem coragem de olhar para a luz. Sabe, irmãos, a gente precisa olhar mais para a luz, é porque é na luz que Ele nos depõe, Ele vê, Ele sonda, Ele transpassa em nós a sua luz. E é isso que Ele vê onde precisa melhorar. E todos nós precisamos melhorar em certas coisas. Todos nós precisamos de cura interior. Uns mais, outros menos. Mas o caminho é o único. Jesus, a luz do mundo. Amém? Aleluias. Eu quero pensar com você, compartilhar com você. Olha o versículo 3 de Isaías 9. O primeiro ponto que essa luz traz. Aleluia. Olha só, entenda, isso era uma profecia, tá, irmãos? Não era aquilo que o profeta estava vendo neste momento. E aí o profeta Isaías, pelo Espírito Santo, começa a profetizar a respeito desse povo, de Zebulon e Naftali. Multiplicastes o povo, deste-lhes grande alegria. Aleluia. Vamos parar aqui. Multiplicastes o povo. Quando falo em multiplicação, meu coração balança, porque isso é um decreto de Deus, é uma bênção de Deus. E eu posso pensar que multiplicação é sinônimo de vida, é sinônimo de saúde, de estado perfeito,
Aleluia. Você está pegando? Amém? E o que Deus sonhou para nós é que venhamos copiar Ele. Ele é família em si mesmo. Ele habita em família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Em uma dança contínua. E é essa dança que gera outros espíritos. Ele gerou os seres angelicais, os 4 seres. E depois nos gerou nele. E depois nos deu um corpo. Mas a gente já existe nele. Somos espírito. Amém? Você entende isso? Isso é tranquilo, né? E essa família que Deus sonhou são pessoas semelhantes a Jesus. Em que o Pai, na visão do Pai, nos olha como filhos. E Jesus, na sua visão como Filho de Deus, nos olha como noiva e como esposa. E o Espírito Santo nos vê como casa, como morada. Ou seja, aquilo que Deus tem ao nosso respeito é uma continuação de família. Somos filhos, somos esposa e somos casa de Deus. Aleluias. Aleluias. E essa família, irmãos, ela precisa se multiplicar. E é nas diferenças que a gente se multiplica. Já imaginou 10 Rafael? Não tem como multiplicar, 10 tá bom. Aleluia. Mas é nas diferenças, cada um com seu jeitinho, cada um com seus dons. Isso é tremendo. E sabe aqui em Mateus capítulo 4, onde lemos, Jesus, após mencionar, só voltando um pouquinho naquilo que o profeta profetizou, Jesus ele veio para cumprir as profecias. E desde o seu nascimento, ou seu anúncio, Jesus já começa a cumprir profecias. E aí você vai ver na história que Jesus, os pais dele eram de Nazaré, mas não havia lugar para eles. Eles vão até Belém, da Judéia, nasce. Só que eles não puderam voltar prontamente, porque o rei queria matar. Eles foram para o Egito. Tudo isso era profético. Você vê lá, está tudo profetizado. Depois que o rei morre, aí sim, Maria, José e Jesus voltam para Nazaré. E eles ficam ali, crescem até os 30 anos de Jesus. A independência de Jesus, ministerial. E Jesus vai até João Batista, no Rio Jordão, e se banha, se batiza. E o Espírito Santo toma, e ele é cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo. Aleluias. E pelo Espírito ele é conduzido ao deserto, se você acompanhar aí. E aí começa o seu ministério, onde João Batista foi preso. E aí Jesus larga Nazaré, era Galileia ainda, e passa a morar em Cafarnaum, que é essa cidade de Zebulon e Naftali. E ali Jesus começa o seu ministério. Sabe como, irmãos? Multiplicando. Aleluia. Ele fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ali ele olha Pablo e Samuel pescando. Assim, ó, vem, me segue, larga tudo aí, me segue. E eles largaram tudo e seguiram. Só parafraseando, né? Não era Pablo e Samuel, não. Amém? Era Pedro, Tiago e João, os primeiros discípulos. Ou seja, multiplicou. A razão de Deus, irmãos, não é que ninguém fique isolado, porque o evangelho não se vive sozinho. O evangelho é comunhão, o evangelho é comunidade, é unidade. Tem diferença? Tem, mas aleluia por isso, porque este é um ambiente de crescimento, este é um ambiente de multiplicação, e assim nós vamos nos afiando. Aleluia. Eu vou ser canal para trazer constrangimento em algumas coisas, Rafael, não se engane. Eu não vou te agradar sempre, mas reina o perdão em nós, porque o nosso coração está cheio de amor do Pai. Aleluia. Essa luz brilhou em nós. Aleluia. E o meu coração não anda em trevas mais. Aleluia. Então Deus veio para multiplicar. Amém?
Você está disposto a multiplicar para Jesus agora? Aleluias. Mais um ponto. Em Isaías 9, deste-lhe grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como os que se alegram os ceifadores na ceifa ou na colheita, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara do castigo do seu opressor, tu o despedaçastes, como no dia da derrota em Midian. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? É que essa luz brilhou e você não é mais o mesmo. Você recebeu a alegria da salvação. Você recebeu o perdão dos seus pecados. Você recebeu novas vestes, vestes de louvor. Ele tirou aquela veste de escravo, de açoitado, ensanguentado, daqueles que foram levados cativos, daqueles que foram espalhados por toda a terra, envergonhados, daqueles que perderam tudo, as suas casas, os seus bens. E agora nada mais importa. Foi-se a casa, foi-se o emprego, foi-se isso, foi-se aquilo, mas eu encontrei o maior tesouro da minha vida. Eu encontrei a luz da minha salvação. Por isso eu me alegrarei. Aleluia. E o Senhor, Ele quer te encher dessa alegria nessa noite. Talvez você entrou aqui cabisbaixo. Será que vale a pena servir esse Deus? Será porque as coisas parecem tão difíceis? Por que eu tenho que passar isso? Mas sabe, meu irmão, o plano de Deus, ele não para aí. Isso é um momento de adversidade, mas a alegria que Ele oferece é muito mais abundante daquilo que você está passando hoje. Aos seus conflitos, as suas dúvidas, se vão diante da presença do Todo-Poderoso. Quando nós vemos a luz, aleluia, eu não vou ligar se eu estou cansado, se eu estou fadigado, se eu estou sendo oprimido pelo calor, porque eu sei, aleluia, que Ele brilha acima das circunstâncias, e a alegria vem, meu irmão, pela manhã. Eu quero profetizar essa alegria de Deus na tua vida. Você compreenda aquilo que o Espírito Santo está falando. Ei, eu vim para te dar vida. E às vezes a gente não entende, que a gente bota isso como se fosse coisas. Eu vim para que vocês tenham coisas. Não! Eu vim para que vocês tenham vida. E a vida, meu irmão, é do interior para fora. Você acha que Deus não quer te dar um carro? Quer. Que não quer te dar uma casa? Quer. Mas isso, é muito pequeno, entenda, é muito pequeno e passageiro para a glória que Ele tem reservado para os seus. Por isso, irmão, quero profetizar. Não baixe a guarda no dia do sofrimento. Não baixe a guarda no dia mau, porque isso irá passar. Mas a alegria do Senhor permanece em nossos corações. Aleluias. E eu quero concluir. Essa hora está certa, amém? São 8 horas. Eu quero concluir te dizendo, o versículo 5: em verdade, toda bota de guerreiro usada no combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Pois afinal, olha isso, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluias. Aleluias.
Ele tirou a vergonha dos nossos ombros. Talvez as suas vestes hoje ainda sejam as vestes de guerra, vestes ensanguentadas, as botas cansadas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu, nasceu. O governo foi posto sobre os seus ombros. Todo o poder foi concedido a ele quando ele triunfou da morte. A morte não conseguiu deter o nosso amado Rei. A morte morreu. Ele venceu. E ele foi glorificado no Pai. E sujeitou toda a autoridade debaixo dos seus pés. E não só isso. Essa vida que ele recebeu, ele não ficou para ele mesmo. Ele soprou sobre nós. E no dia de Pentecostes, veio um vento, um barulho. Não veio um vento, veio um barulho como vento. Impetuoso. Imagina. E apoderou agora não só mais de Jesus, mas dessa família de muitos irmãos. E você pode ter a plenitude do Espírito hoje, se você abrir e crer, falar: isso é para mim, essa alegria que ele está falando é para mim, essa multiplicação que ele está falando é para mim. Aleluia. Você pode sair daqui transformado. Você pode sair daqui dando brados de aleluia ao Senhor. Mas sabe, meu irmão, eu quero, pelo Espírito, pensar com você numa ilustração. A verdade muito verdadeira, que você vai se identificar. Eu trabalho no Hospital Ferreira Machado. Mais especificamente na farmácia, o almoxarifado da farmácia. É no térreo, um lugar empoeirado, recebe caixa e tal. E tem uma porta grande de ferro. E a porta, ela tem uma divisória que ela pode abrir totalmente assim em duas partes. Só que botar por baixo uns 5 anos, ela está quebrada. Pelo tempo a solda quebrou e a gente fez uma gambiarrazinha e está funcionando tranquilo, só uma parte da porta. E passou os anos, o tempo, e talvez é aquela tampinha de tomada de casa, né, que fica lá, depois eu boto, e passa 10 anos e a tampinha não vai para o lugar. Ou aquele fio que você sabe que tem que cortar e trocentos anos também não corta. É desse jeito. Isso me lembra daquilo que a porta foi criada para fazer, para funcionar daquela forma, mas por um descuido ela quebrou e eu simplesmente coloquei uma gambiarra ali para ela abrir só metade do que ela poderia abrir. Está pensando? Já fez a aplicação na sua vida? Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos. Por um descuido, caímos. E agora? Eu vou funcionar metade do que eu posso funcionar? Eu posso ficar o resto da vida só abrindo a metade, mas aí essa semana eu tomei a decisão, não. É quem que resolve esse negócio aqui, porque eu não consigo. O máximo que eu consigo é botar uma gambiarra. Então eu vou chamar um profissional de solda. É o cara que vai consertar a minha porta. É o cara que vai soldar aquilo que só ele pode soldar. E eu quero te falar, Jesus é esse soldador, é esse o cara.
aquilo que você jamais conseguirá fazer, porque tudo que nós podemos é só gambiarras que nos deixam travados, que nos deixam aquém daquilo que a gente poderia ser. Mas o Senhor nos chama hoje para sermos totalmente dele. Entregue a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Ele é a grande luz. Não tem por que você andar mais em trevas. Não tem mais por que você andar envergonhado pelaquilo que os inimigos fizeram com você. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E essa profecia é muito tremenda, irmãos. O Galileu, ele se importa com o pequeno, se importa com o do meio, ele se importa com o grande também. Ele se importa, ele não faz acepção de pessoas. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Em outras palavras, aqueles que estão ouvindo, obedeça. É muito simples. Se você deseja, se você pensa em ser uma pessoa melhor, eu quero te dizer que pelas suas próprias forças, você vai conseguir parcialmente, mas não totalmente. Talvez você se considere um cara bom. Eu não faço isso, não faço aquilo, não ouço isso, não falo aquilo. Beleza. Bom. Mas isso é muito pouco para aquilo que Jesus te oferece. É muito pouco. Sabe por quê, irmãos? Este poder, o Espírito Santo, não tem limites, não há barreiras, não há tempo. Ele transcende o universo, a sua glória transcende o universo. Todo o universo está dentro de Deus, Ele controla tudo. Sabe aquelas bilhões de galáxias que o satélite tal filmou, fotografou? Deus sabe o nome de cada uma das estrelas que contém nas galáxias. E outra, sabe o que as galáxias estão fazendo? Louvando a Deus. Sabe como ele mediu o mar? Na palma das suas mãos. Você poderia arriscar? Quanto que tem? Não vou falar um caminhão não. Um balde de areia. Quantos grãos tem um balde de areia? O Senhor sabe. Sabe quantos fios de cabelo? Até o que tem pouco. Desculpa a brincadeira. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E Ele sabe muito bem aquilo que você precisa. Por isso Ele fez o que fez. Ele sabe daquilo que você precisa. Não é um copo de cerveja. Não é uma trouxinha de maconha. Não é a melhor música do mundo, a orquestra. Não é. Aquilo pode te fazer bem por um tempo. Mas eu quero te falar. Aquilo que eu e você precisamos é Jesus Cristo, a grande luz. Ele nos satisfaz. Eu quero concluir nessa noite dizendo isso. Só Ele pode me dar o prazer que eu tanto almejo. Só Ele pode. Sabe, meu irmão, Deus é tão tremendo que Ele nos fez com uma capacidade tamanha de se conectar que a gente não faz ideia. Domingo passado a gente estava aqui na classe compartilhando a palavra e o Espírito Santo comunicou isso que eu estou dizendo agora aos irmãos. Eu anotei, compartilhei mais ou menos aqui. O Senhor, Ele nos fez para nos conectarmos em todas as esferas. Perceba comigo. A primeira conexão é a física, corporal. Facilmente você começa a malhar, né?
Né, Samuel? Fica fortinho. Depois aqueles 30 quilos já ficou raso, né? Bota 50. Fisicamente, você pela sua prática tem hábitos. Você começa a experimentar o chocolate, vira um vício. São conexões físicas, você percebe? Eu não quero me alongar, mas eu posso citar habilidades, profissões, tudo aquilo que você desempenha para fazer. Se você praticar, você vai realizar. O homem tem essa capacidade, essa conexão física. Bota uma criança, 5 anos, na ginástica olímpica. Você vai ver que ela vai fazer coisas absurdas que um adulto de 30 anos jamais conseguirá. Mas educando, praticando, conexão, comportamentos. A própria hereditariedade, a genética, traz conexões físicas. Porque eu era meio troncudinho assim, porque meu pai era. Você percebe? Enfim, tem muitas conexões ruins também. O próprio vício que eu falei aqui, chocolate é um vício bom, mas tem certos vícios que são terríveis. E a pessoa quer sair de tudo quanto é forma, mas o seu corpo se acostumou. Até mesmo a dependência química dos remédios. Uma pessoa que precisa e tome, não pare de tomar, tá, irmãos? A pessoa que precisa tomar, tome. Só que é um grande vilão, porque você se acostuma com aquilo. Tem umas conexões. E para tirar não é fácil, mas tem como. Mas se você precisa, não deixe de tomar. Amém? Enfim, horários, rotinas, são conexões corporais. E tem também as conexões emocionais. Colegas, amigos, irmãos, pais, que é família, parentes, mulher, filhos. Você está entrelaçado, conectado emocionalmente. E espiritualmente também as conexões são reais. E é muito interessante que a esposa está nesses 3 níveis, tanto corporal, quanto emocional e quanto espiritual. A Bíblia vai dizer: aquele que se deita com a meretriz se torna um com ela. Há relatos, eu não quero me estender, que no sexo há uma conexão espiritual, não só física. Você verdadeiramente se torna um com a pessoa. E é tão terrível, que se uma pessoa estiver possessa de um espírito demoníaco, esse espírito tem liberdade para tocar na outra pessoa. Tem números de testemunhos a respeito disso. E a conexão espiritual que a gente precisa é mergulhar. É Deus. Deus, Ele nos criou para estar conectados no espírito, na emoção e no corpo. Corpo, alma e espírito são de Deus. É por isso que você vai ver na Bíblia como eu devo amar. Amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu amor, com toda a minha mente, com todo o meu espírito. Aleluia. Sabe, Deus é suficiente para transbordar em qualquer nível que você queira. Por isso que quando Jesus chegou, Ele foi tocando em tudo. Ele não só curou o paralítico, o cego. Ele curou a alma das pessoas. Ele fez das pessoas alguém. Aqueles pescadores lá, daquela rotina: vem, eu vou te fazer pescador de homens. Aleluia. Sabe, aquele endemoniado tal que ninguém chega perto, que vive nos sepulcros. Receba agora a liberdade. Aleluias. Porque o reino chegou. Aleluias. E é esse reino que a gente tem, meu irmão, o privilégio de usufruir. Não somente um arrepio, não somente a minha emoção, aquela vontade de chorar, mas plenamente no corpo, na alma e no espírito.
A depressão que você está procurando cura é Jesus. A ansiedade que não passa é Jesus. Aquela falta de amigo ou parente que não liga para você, vai a Jesus. Ei, aquela paz que você não consegue sentir, a alegria que você não sente, seja cheio do Espírito Santo. Ninguém está vazio, meu irmão. Essas conexões que eu mencionei, elas tomam conta da nossa vida. Por isso que Deus é o rio de águas vivas. Ele flui do interior, ele flui de dentro para fora e joga aquilo que é meu para fora. E ele começa a preencher de dentro para fora. E saiba, Jesus, Ele faz isso. Mas muitas vezes a gente pensa o inverso: eu preciso me santificar para ir até Cristo, eu preciso parar com aquilo para ir até Cristo. Não, venha como estás, vem do jeito que você está. É na presença dEle que tudo isso vai embora. Aleluias. Porque a minha santidade não vai me levar a Cristo, é Cristo que me leva à santidade. Amém? Amém, irmãos? Aleluias. Que essa palavra poderosa possa te perturbar do bom modo, possa te sacudir e te lembrar que o Deus que você serve não é um Deus qualquer, é um Deus que se importa com você e não tem prazer nas trevas. Por isso Ele brilhou. A grande luz tem nome, é Jesus.